O tema da mensagem de hoje é uma vida comprometida pela excelência. Repita comigo: a minha vida precisa estar comprometida por excelência. Amém? Tudo aquilo que nós iremos fazer, amado, precisa haver excelência, senão não tem como nós fazermos para Deus. Mesmo que esteja fazendo para uma outra pessoa que será beneficiada pela prática do meu trabalho, Deus é honrado através da minha vida, porque a pessoa sempre vai te olhar como cristão, e como cristão você precisa ser a diferença. Amém? Gênesis capítulo 24, versículo 2 diz assim: E disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos exércitos e da terra, que não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito, mas que irá a minha terra e a minha parentela, e dali tomará mulher para o meu filho Isaque. Perguntou-lhe o servo: Se porventura a mulher não quiser seguir a esta terra, farei então tornar-te teu filho a terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: Guarda-te de fazeres tornar para lá o meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra de minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante de si, para que tomes de lá a mulher para meu filho. E se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre de meu juramento. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, o seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Tomou, pois, o servo 10 dos camelos do seu senhor, enquanto todos os bens de seu senhor estavam em sua mão, e partindo foi para a Mesopotâmia, cidade de Naor. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade e junto ao poço de água pela tarde, a hora em que as mulheres saíam a tirar água. E disse: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te bom êxito, e usa de benevolência para com meu senhor Abraão. E eis que eu estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens dessa cidade vêm saindo para tirar água. Faze, pois, que a donzela a quem eu disser: Abaixa o teu cântaro, peça-te para que eu beba, e ela responder: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Assim conhecerei que usaste de benevolência para com o meu Senhor. Curve a sua cabeça. Soberano e eterno, diante daquilo que estamos a fazer, Senhor, todos os dias da nossa vida, a tua visão para os nossos negócios, para a nossa vida de todos os ângulos, é que façamos com excelência. É que não olhamos as dificuldades, nem aqueles que se levantam para dizer algo contra, mas olhamos para Ti e façamos com excelência. No nome de Jesus. Amém. Repita bem forte comigo: Eu sou aquilo que penso ser. Eu sou aquilo que penso ser. Mais uma vez: eu sou aquilo que penso ser. Eu sou aquilo que penso ser. Amém? Você é aquilo que você quer ser, que você pensa ser. E quando nós não somos aquilo que pensamos ser, nós andamos na contramão do tempo, ou da linha do tempo que Deus requer para nós. Devemos pensar, amar, em excelência. E esse é o nosso primeiro passo para alcançar uma vida de significância. Uma vida que, na verdade, teremos que ser comprometido com a excelência. O que é comprometimento com a excelência? É levar a sério a cada escolha que você faz. Pois a cada escolha em nossa vida requer um resultado, ou faz com que os resultados aconteçam. E essas são as escolhas do que fazemos. É impossível, amado, você viver um dia sem fazer escolhas ou sem tomar decisões.
Até na hora que você vai comprar um produto, em que você fica em dúvida do A, do B ou do C, aquele momento é o momento de tomar decisões, né? E não é porque você está comprando um produto, porque o produto é barato, que nós devemos escolher de qualquer modo ou de qualquer maneira. Já que vai comprar, faça com excelência. Isso são as mínimas coisas do que Deus requer que nós façamos com excelência. Muitas são as escolhas, e às vezes são irrelevantes, e não implicam em nada, mas outras têm consequências e consequências eternas. Preste atenção, que quando se trata de uma escolha semelhante ao que o servo de Abraão fez e iria fazer, é imprescindível, amado, que seja criterioso. Amém? Preste atenção que Abraão diz para o teu servo, aquele que era de confiança, ele diz: olha, Isaac já está na idade de casar, mas eu não quero que ele se apaixone ou que ele se relacione com ninguém dessa cidade. Eu confio a ti, você que é o comandante da minha casa, você que tem a ordem de todos os meus bens, você que controla tudo, e eu confio em ti. Vamos fazer o seguinte, faz uma aliança comigo. Você vai para a terra de onde eu vou enviar, e quando chegar lá, Deus vai te dar uma estratégia, e Ele vai te mostrar a mulher exata que será a esposa de meu filho, e então você vai trazê-la até aqui. Olha que missão quase impossível aos olhos do homem. Imagine, você sai de um lugar para outro, não conhece ninguém, e quando você chegar lá, a única história que você tem é: aqueles que dê água para você beber e água para os seus camelos, essa será a pessoa escolhida para o meu filho. Ele chega naquela cidade, e quando ele chega lá, ele faz os camelos sentar sobre as pernas, que é o costume do camelo. E ele estava naquela cidade exatamente no horário, à tarde, em que as mulheres iam até o poço para colher água. Esse era o serviço das mulheres da época. As mulheres tinham uma única função, porque era vergonhoso que os homens fossem até o poço tirar água. Esse era um serviço feminino. Agora, alguém já teve a experiência de tirar água no poço aqui? Dependendo do balde de uma encher, é pesado, né? É fácil. Dependendo da mulher, se ela for muito franzina, é meio complicado, né? E quantos litros de água você acha que um camelo bebe? Muitos litros. Com quantos camelos ele foi para essa cidade? 10. E você vai entender o que Deus quer falar contigo. Quais foram então os cuidados que Abraão tomou? Primeiro, se a escolha é relevante, é necessário que chamemos pessoas de confiança para se envolver. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim: não se empolgue ao chamar, pois você pode ficar decepcionado. Sabe o que é isso, amado? Às vezes nós começamos a olhar, e toda vez que você se empolga de chamar alguém para fazer alguma coisa para ti, para fazer na obra de Deus, para fazer no teu trabalho, para colocar dentro da tua casa, para fazer algo que realmente teria que ser alguém de importância, por muitas vezes nós nos empolgamos com a primeira pessoa que aparece na frente. Aí você então traz para a responsabilidade, e lá na frente você se frustra. Preste atenção que Gênesis 24:2 diz assim: disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, pois ele é que governava tudo o que Abraão possuía. O que este homem fazia? Ele administrava os bens de Abraão. Então ele era uma pessoa de confiança. Ele era o servo mais antigo. Ele era a pessoa que Abraão tinha intimidade, tinha confiança, sabe? E nós precisamos entender isso. Segundo, toda escolha relevante deve ser orientada pelos princípios da palavra. Segundo Coríntios 6,14 diz: não vos prendais a um julgo desigual com os incrédulos. Às vezes nós colocamos pessoas que não estão na mesma visão que você. Você chama alguém para ser o teu sócio, e esse alguém é incrédulo, esse alguém não comunga da mesma fé. Enquanto você adora o Senhor para que Deus abra as portas, ele está acendendo vela para a cidinha para fechar a porta, e é luz e trevas que não dá certo. Às vezes nós fazemos isso, amado, com pessoas que estão com uma outra visão, com uma
e que não dá certo, é melhor você só e a tua companhia ser o Senhor, do que você ter alguém do teu lado para uma sociedade, para algo que vai mudar a tua vida, ou pode mudar a tua vida, ser entregue na mão de qualquer um. Porque quando não dá certo, nós temos o costume de dizer: Deus, por que o Senhor deixou? O Senhor é muito claro quando diz que nós devemos meditar em quem colocamos dentro da nossa casa. Às vezes, mas é meu primo, é meu cunhado, é minha irmã, é meu pai, é minha mãe, é cunhado da minha cunhada. Não, mas ele também é crente, pastor. Tem muito crente, servo de Deus, eles são poucos, mas crente está assim. E às vezes nós nos empolgamos. Abraão, ele foi, ele usou de critérios. Ele disse assim: bom, eu preciso mandar alguém da minha confiança. Ele não tinha um empregado, ele tinha centenas de empregados, mas ele escolheu um dos mais velhos, e aquele a quem ele realmente não tinha nada para falar dessa pessoa. E aí então ele via. Amém? Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre algumas escolhas erradas que ficaram registradas na Bíblia. A primeira dela foi Eva. Ela foi colocada para fora do jardim porque ela não soube escolher. Ela tinha tantas pessoas para conversar, e ela foi conversar logo com a serpente. Eu postei recentemente o que me mandaram no Facebook, que estava escrito assim, que alguma coisa parecida, que a cobra, a serpente, troca de pele. E embaixo está escrito: eu conheço algumas que trocam de roupa. E é verdade isso. Às vezes tem pessoas ao nosso lado, na nossa convivência, que você sabe que é serpente, que você sabe que vai te dar dor de cabeça, você sabe que vai dar trabalho, mas você se empolga e dá ouvido, porque aparentemente essas pessoas têm um ar de mudança, de transformação. Parece que elas mudaram, mas mudaram coisa nenhuma, amado. Serpente sempre vai ser serpente. Eu vejo pessoas que cuidam de cobra, né? Que tem, como um pet, uma cobra, e diz: não, mas essa cobra é mansinha, é porque ela não está com fome, é porque ela não foi pego, de uma maneira errada. Porque o dia que ela foi pega de uma maneira errada, ela não vai querer saber. Não é como um cachorro, é como um leão. A pessoa tem um leão dentro de casa e acha que ele é um gatinho grande. Enquanto ele estiver muito bem alimentado, muito bem, o dia que ele estiver com fome, ele vai olhar o dono como um bife grande. E esta é a sua natureza. Eva, ela teve a escolha errada, porque ela colocou em dúvida aquilo que Deus havia dito. Tem coisa que Deus está dizendo para você há anos, há meses, há dias. A palavra de Deus está tratando contigo, A igreja, você é ministrado, e de repente vem um filho de Belial, usado, inspirado por Satanás, para falar 2, 3 palavras, e tudo aquilo que Deus te falou caiu por terra. Foi o que Eva fez. Quando a serpente olhou para ela e disse assim: mas quem garante que Deus está falando a verdade? Alguém que ela tinha acabado de conhecer, que era a serpente. Ela deu ouvido à serpente, e ela teve uma queda muito grande. Segunda pessoa, Davi. Ele manchou a sua história com um caso de adultério, porque errou na escolha. Ele poderia ir para a guerra, ele poderia ir para a batalha como ele realmente tinha que ir, mas ele preferiu dormir até mais tarde. E quando nós nos acovardamos na guerra, amado, o preço disso é muito alto. Tem gente que tem um chamado na obra de Deus, e simplesmente porque algumas coisas acontecem, se acovarda. Outros abriram um comércio, e porque abriu um do lado que tem um nome maior, que tem um poder financeiro maior, ele diz assim: antes que eu vá à falência, eu já vou fechar logo, porque eu não vou suportar. Às vezes nós queremos descansar quando é hora de trabalhar. Às vezes nós queremos folga quando é hora que o Senhor está dizendo: é tempo de batalha, porque na batalha você vai vencer. A terceira pessoa, Jonas, ele colocou em risco a vida de muitos e trouxe prejuízo, porque ele não escolheu da maneira certa. Deus disse: vá por aqui, ele foi para o sentido contrário. Se algumas coisas não têm dado certo na tua vida, meu amado, primeiro que você não fez por excelência,
E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós ouvimos a excelência. Quando nós viramos as costas para aquele que nos abençoa, simplesmente nós estamos a caminho de derrota. O teu pai, a tua mãe, eles podem não ter a cultura que hoje você tem, mas o dia que você virar as costas para ele, dar ouvido a outros, porque eles são ignorantes em algumas áreas, você simplesmente está fechando as portas para a tua vida, porque ele sempre vai ser seu pai, vai ser sempre a tua mãe, e o outro é apenas passageiro. Amém. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser diferentes. Jonas, ele escolhe o caminho contrário, como se Deus fosse fazer o seguinte: tá bom, se essa foi tua escolha, seja feliz. Não, amado, aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Você vai cair de onde cair, vai derrubar, vai morrer meio mundo, mas o que ele falou que você vai fazer e pronto. Se Jonas tivesse obedecido e tivesse feito a obra com excelência, ele não precisava passar por tudo que ele passou, e que não foi uma boa experiência. Amém? Nós precisamos ser obedientes à voz daquele que é o nosso superior. Deus é o nosso superior. Precisamos ser obedientes em ser, criterioso em todas as coisas, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Próximo, filho pródigo. Ele desceu até o último degrau da escala, perdeu tudo porque escolheu errado. Ele disse assim: poxa, mas eu estou há tantos anos, desde que eu nasci aqui na fazenda, tudo bem, eu tenho de tudo, não me falta nada, mas eu quero dar uma volta lá fora, eu vou ver como é que é. E o diabo, ele está esperando você colocar o pé no mundo. Você pode ficar até meio lá, meio caído, não tem poder na tua vida. O dia que você colocou o pé no mundo e disse assim: agora eu estou livre da igreja. A gente não fala estou livre de Deus, porque de Deus ninguém quer. Mas fala: agora eu estou livre da igreja. Você simplesmente abraçou com o capeta, porque ele disse: está livre da igreja, mas não está livre de mim. Você tinha uma cobertura, agora você não tem mais. Tua cobertura agora sou eu. O que acontece com o filho pródigo? Quem era o pai? Era Jesus. Quem era a fazenda? Era a igreja. Quem era o filho? Aqueles que não fazem por excelência e se entristecem com uma coisa, se entristecem com outra, e o diabo faz olhar para fora. E quando nós começamos a nos entristecer, sabe o que acontece? A gente acha que está todo mundo de costa para a gente, acha que está todo mundo de mal, e pelo fato de você achar que está todo mundo de costa, está todo mundo de mal, faz com que você ande na contramão, e diz: já que ninguém quer falar comigo, eu vou falar sozinho, eu vou procurar meus amigos lá do Egito, lá de fora é onde o diabo traga. Próxima pessoa, Judas. Ele fez a pior escolha e terminou suicidando-se. Ele tinha a opção de pedir perdão. Jesus estava na Santa Ceia, ele disse assim: olha, tem um no meio de vós que vai me trair. Aquele que molhar o pão no prato com vinho e levar à sua boca, esse vai me trair. Judas estava fazendo exatamente isso. Ele poderia, no mínimo, dizer assim, jogar o pão e falar: não, peraí, aí já é demais, ele já está revelando, ele já sabe, então ele realmente sabe e precisa de um conserto. Eu vou me consertar. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes Deus está falando na boca do pastor ou do líder, e aqueles que estão agarrados com o erro acham que é sotaque. O Espírito Santo não precisa jogar sotaque para ninguém, ele simplesmente fala direto. Pai e mãe, às vezes quando nos fala alguma coisa, a gente fala: pronto, lá vem a bronca, lá vem a encheção de saco. Mas a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama, Ele não corrige a quem não ama. A palavra de Deus nos declara que Judas fez a pior escolha, porque ele preferiu virar as costas para Jesus por 30 moedas de prata. Ele se vendeu. Tem gente que não se vende por dinheiro, vende, porque é namorado, porque é marido, porque é esposa, porque é filho, porque é pai, porque é mãe, se vende, se alinha ao que é errado e vira as costas. Só que lá na frente, a vida é uma semeadura. Tudo que semear vai colher. E às vezes nós semeamos com excelência, mas o fruto é errado. Leve a sério os seus compromissos, meu amado. O servo de Abraão, ele jurou conforme o resolvido. Ele jurou conforme foi dito. Quem não aprende a levar os compromissos a sério,
terá uma vida marcada por uma mediocridade. Você pode perceber que o profissional, quando ele é meia boca, ele não tem serviço. Todo mundo queima ele. Ele acha que ele se queimou com um cliente aqui, o outro não vai ficar sabendo, mas pode ficar em paz, que daqui a pouco todos sabem e ele não consegue fazer nada, ele é queimado. Tudo que eu fizer, eu fazer com excelência, Deus vai me honrar para isso. Deus vai me exaltar. Mateus 16:24 disse Jesus: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo e siga. Apocalipse 2:10: se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E Mateus 5:37: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedência maligna. Que isso, pastor? Sim, sim, não, não. Se você falou comigo sim, e alguém te perguntar, você diz: eu disse sim. Tem gente que fala na tua frente é sim, na frente do outro é não, e na frente do outro não estou nem sabendo disso, e fica no leve trás, e fica dando ouvido a coisas que não procedem. Isso é procedência maligna. Amém? Aquele servo, quando ele chegou diante da situação, ele ora ao pai dizendo: Deus de Abraão, a moça que vier até aqui e dê água para mim beber e oferecer aos meus camelos, eram 10 camelos, essa será a mulher escolhida para o teu servo Isaac. Ele poderia dizer: não, dando para uns 9, deixa que eu me viro. Se virar como? Se era vergonhoso que o homem colhesse água. Sabe, meu irmão, se Abraão pedisse o servo: vai até lá e faz o que tem que se fazer. Ele teve uma iniciativa própria, sabe? Não espere ser mandado. Você que é obreiro na casa do Senhor, você que é levita, você que é diácono, você que é membro, não espere ninguém te mandar. Tem iniciativa, tem atitude. Porque a casa é de Deus e você faz parte da casa de Deus. Tem gente que está vendo ali um circo pegando fogo e está dizendo: mas eu não sou chamado para isso, eu não sou bombeiro, deixa pegar fogo. Meu amado, nós temos que ter iniciativa própria, porque estamos fazendo para Deus. Amém? Sem que Abraão pedisse, amado, o servo pegou 10 camelos. Por que 10? Por que não pegou 1? Por que 10? E não pegou 2? Pessoas excelentes têm uma mente larga, ampla, uma visão de águia, uma visão expandida. Pessoas que fazem as coisas por excelência, não faz com, sabe, com coisa mirrada. Aquela pessoa que é mirrada, aquela pessoa é de mão fechada, aquela pessoa, sabe, que vive uma vida de escassez. Você pode perceber que o comportamento desta pessoa é de miserável. Amém? De miserável. Você viu o testemunho domingo daquele senhor dizendo: como que eu vou ofertar desse jeito se eu sou um miserável? E ele precisou provar o amor de Deus quando ele colocou a excelência. Meu amado, coloque excelência em tudo aquilo que você faz. 10 camelos. 10 camelos. Por que ele leva 10 camelos? Porque quando alguém levava uma moça para se casar com uma outra pessoa, era natural que se levasse presentes. Ele poderia pegar 2 camelos e falar: não, tá bom, põe aí umas meias, se fosse hoje, né? Põe aí alguns eletrodomésticos, sabe, algum jogo de cama, põe aí 2 camelos, o camelo leva bastante bagagem, já está de bom tamanho. Ele levou 10. Abraão era um homem excelente no que fazia, não tinha escassez, não tinha miséria. Ele poderia dizer assim: nossa, servo, você vai levar 10 camelos, você vai me quebrar desse jeito. Desse jeito eu vou à falência. Ele simplesmente ficou quieto, porque ele sabia que o servo fazia com excelência. E quando nós fazemos com excelência, Deus nos honra. Sabe, meu irmão, o que fazemos depende da visão que temos. Tem gente que tem uma visão de galinha, que fica ciscando aonde está, e o máximo que enxerga é 1 metro de diâmetro. Mas outros preferem ter uma visão de águia, que a mais de 3.000 metros de altura, olhar para a tua casa e escolher qual vai comer. Deus quer que você tenha uma visão de águia. É isso, sabe? Ele fez para o seu Senhor como se ele
ele estivesse fazendo para si mesmo. Eu chego na igreja, o banheiro da igreja não está muito bem limpo, sei lá, que alguém limpou, ficou, ou alguém foi lá, passou mal, vomitou na hora do culto, e eu chego para usar o banheiro. Qual seria a minha atitude? Sair da porta para fora, chamar o pastor pelo paletó e dizer: olha, o banheiro está sujo. Manda alguém lá limpar o banheiro, porque ou algum adulto, ou alguma criança vomitou lá, pastor. Eu devo cuidar das coisas do Senhor como se eu cuidasse da minha casa. Na tua casa, você não chamaria o vizinho para limpar. Foi um acidente. Sim ou não? Você faria, ou com nojo ou não, mas faria com excelência. Sabe? Nós precisamos ter um coração de servo. Não importa se alguém vai aplaudir, não importa se alguém vai me pagar, não importa se alguém vai fazer, sabe? Vai falar, eu tenho que fazer um coração de servo. Porque o dia que eu fizer assim, eu posso ter certeza que a excelência do Senhor baterá à minha porta todo dia. A gente está cansado, há quase 20 anos de ministério, estou cansado de ver crente que só faz as coisas porque querem aplausos. Pregadores que vão pregar a igreja fora, e se não tiver aplauso, se não tiver o vucu-vucu, o reteté, não fazem. Músicos que precisam de aplausos. Pessoas que só estão bem quando saem do altar, alguém bate nas costas e diz: nossa, que palavra, que louvor, que ministração. Meu amado, você é muito bem pago para o que você faz. Muito bem. Se você for realizar um serviço para um cliente, você cobrou muito bem, e essa pessoa te pagou, ela não precisa nem sequer te dizer obrigado, você já recebeu por isso. Mas se eu fizer de graça, se você colocou o teu coração para fazer, faça com excelência, ainda você não receba nada. Porque a palavra de Deus diz que Deus é quem nos honra. Amém? Gênesis 24:11 diz assim: bebe, meu Senhor, tirarei água também para os camelos. Ela perguntou: escuta, esses camelos são seus? Será que eu vou ter que dar água para esses 10 camelos? Tu é folgado, hein, rapaz? Você vem aqui, sabe Deus da onde, diz que eu tenho que ir para um lugar que eu não conheço, casar com um cara que eu nunca vi. Além de você beber água, você sabe quantos litros de água bebe esse camelo? Tu é folgado, mano. Foi isso que ela disse. Ela disse: bebe, meu Senhor, fique em paz, eu vou trazer água também para os seus camelos. O camelo tem um reservatório de água, que ele pode ficar dias sem tomar água, ele não morre de sede. Ela poderia dizer: aqui está, eu vou pegar um punhadinho de água só para cada camelo, só para molhar a garganta, e tudo bem, tudo bem. Não. Ela foi tirar, a Bíblia não fala quanto de água, mas aqui não fala da quantidade, mas fala, amado, da excelência. Quem tem um coração de servo, serve ao próximo sem esperar nada em troca. Eu não vou fazer alguma coisa nessa igreja, pastor nunca nem fala obrigado, nem fala lá em cima: olha, o culto que o A, o B ou o C realizou foi maravilhoso, e jogou pompas, e jogou purpurina, e jogou confete. Quando lançou no YouTube, eu nem vi a minha foto. Tem um coração de servo, porque é para Deus que você está fazendo. Às vezes eu vou fazer algum serviço para alguém, as pessoas: pastor, tem isso, tem aquilo. Como eu mexo muito com informática, não cobra nada. Não, pastor, tá bom, faz assim mesmo. Não, assim tá bom. Não, eu não consigo fazer assim de qualquer jeito. Não consigo, sempre foi assim. Quando eu trabalhava no hotel, eu fazia decoração de mesa, quantas vezes, sabe, o gerente chegava e falava: não, tá ótimo, estão chegando. Não, vai dar tempo. Deixa eu fazer com calma, deixa eu fazer com excelência, porque é prazeroso para mim, não é para quem está vendo. É prazeroso para mim fazer com excelência. A gente precisa amar o que faz, precisa fazer com excelência, não para que outros vejam, mas para que você se realize.
Sabe, irmão? Alguns podem dizer, olha, você poderia ganhar muito mais cobrando do que fazendo de graça. O importante não é o dinheiro que entra, é fazer por prazer. Sabe qual é o prazer de um cozinheiro? É que as pessoas não precisam falar, mas comam, como diz minha mãe, com uma boca boa, sabe? Comam com prazer, não precisa falar, que delícia, que tempero maravilhoso. Quando vê as pessoas tendo prazer em comer, isso já é o pagamento, já é a satisfação. Porque é terrível você fazer alguma coisa e você não vê o resultado do seu trabalho. Amém? Rebeca, ela serviu sem saber a quem ela estava servindo. Servir a Deus, amado, é ser solidário com o nosso próximo. Tenha prazer no seu trabalho. Quem nada faz, nada vale. Vá além do que a sua obrigação impõe. Vá além do que lhe pediram. Vá além do que deve ser. Porque Deus criou homens excelentes. Às vezes a gente olha para a natureza e vê algumas coisas, a gente poderia dizer, olha, se isso aqui fosse só assim, já estaria bom, mas Deus é além daquilo que nós imaginamos. Sabe? O nome deste homem que Abraão enviou era Eliezer. E Eliezer, quando ele pede água para ele, a moça foi mais além. A moça, ela oferece água também para os seus camelos. Sabe? Outra coisa, amado, termine o que você se propôs a fazer. Deus te chamou na obra, Deus te chamou lá no trabalho, Deus te chamou lá na tua família, Deus te chamou lá na tua casa. Às vezes porque deu um probleminha errado, a primeira coisa que muita gente faz, vou separar. Deus nos chamou para ser separado, largado. Se você constituiu aliança, vá até o fim. Ah, pastor, mas lá no passado não deu certo, eu estou constituindo outra nova. Então nessa nova, vai até o fim. Você começou o trabalho, vai até o fim. Talvez alguém disse no meio do caminho do trabalho, olha, parece que o que você cobrou lá não vai dar para a pessoa te pagar. Porque a pessoa achou alguém que fizesse a metade do que você está fazendo. Sabe, tem gente que faz? Desanima. E no meio do caminho fala, já que eu não recebi o que eu cobrei mesmo, que eu cobrei, eu vou fazer uma porcaria. Ah, tá bom. Pelo preço que eu estou pagando, que eu estou cobrando, tá de bom tamanho. Meu amado, termine o que você começou a fazer e termine com excelência, para que Deus não possa te cobrar. Amém. Persevere, seja determinado. São marcas de pessoas bem-sucedidas. Não existe pessoas bem-sucedidas que no seu currículo fizeram coisa de qualquer maneira ou de qualquer jeito. Amém? Elas fizeram com excelência, com compromisso, com determinação, com propósito. E esta era a marca do caráter de Rebeca. Ela disse assim, eu vou servir até que todos bebam. Pessoas comprometidas com a excelência não param o projeto na metade, sempre vai até o fim. Amém? Quem tem promessa de Deus não pode brincar com as escolhas que faz. Se você tem promessa de Deus, não brinque com as suas escolhas, porque a tua escolha pode causar um preço muito alto. Tem crente que quando é levantado por Deus em alguma área do ministério, basta ele ser contrariado que ele abandona. Não quero mais, não vou mais fazer. Pastor, agora que se lasque, que se dane. Agora que levante outro e coloque no meu lugar, porque eu não vou fazer. Você não está fazendo para mim, nem para essa igreja, nem para a Batista, nem para a Assembleia, nem para Deus e a Moça, está fazendo para Ele. É Ele quem te paga, é Ele quem te governa. O homem não reconhece o seu trabalho, mas ele sabe reconhecer. Então faça por excelência. Porque se eu fosse olhar, amados, para povo, eu não era pastor há muito tempo. Não é verdade? Por quê? Porque a gente ia acabar olhando para ser humano. Sim ou não? Eu ia dizer, mas o A não merece, o B não merece. Não é que não merece. A situação, às vezes, ela foi contrária à nossa visão e a gente já engloba tudo, dizendo que a pessoa não presta, não vale nada. Mas você continua amando a pessoa. É que aquela atitude dela ou dele não foi favorável. E às vezes a gente costuma dizer isso. Mas nós não estamos fazendo para homens, estamos fazendo para Deus.
Já pensou, amado, se você teve uma decepção com um filho seu, e você sai pregando na tua família, na tua vizinhança, em todos os lugares, que é melhor não ter filho, que é melhor ficar só o marido e a mulher, porque filho nenhum presta, todos eles são rebeldes, o que o mundo viraria? Se você teve uma frustração de abrir uma empresa, e a empresa não der certo, e você sai pregando para todo mundo, sabe que nada daquilo iria dar certo, o que seria da vida? O dia que o arroz queimou, você dizer, nunca mais eu faço arroz. Quem quiser vai comer pizza, vai comer macarrão. Na hora, às vezes a gente fala isso, mas Deus quer que você faz e faz com excelência. Amém? Tem uma vida comprometida pela excelência. E aí, amada, aquela moça, quando ela teve essa atitude, Eliezer entendeu, esta é a mulher que Deus preparou para Isaac, servo do Senhor. Deus tem preparado uma mulher para ti, Deus tem preparado um homem para ti, Deus tem preparado filhos para ti, Deus tem preparado uma empresa, um trabalho, amizades para ti, que são pessoas de excelência. E se não for, sai fora, porque vai te dar trabalho lá na frente. Se eu tenho amizades e essas amizades não são boas, para que eu vou continuar com essa amizade? Para que eu vou continuar batendo na mesma tecla? Para que eu só vou retardar a dificuldade? Amém? É aquela pessoa que está doente e ela não acredita que está doente. Ela fica retardando lá na frente, ela querer cuidar, ela vai morrer, porque não dá mais tempo. Porque ela não cuidou da sua saúde com excelência. Eliezer então chama aquela moça, e aquela moça voluntariamente entendeu, e ele explicou toda a história para ela, coloca ela sentada no camelo. Eu vou pregar essa história no outro dia, mas coloca ela sentada no camelo, e ela veio vindo, o nome dela era Rebeca. Quando ela entra na cidade, o jovem Isaac não sabia o que o pai tinha feito. Quando ele olha para aquela moça, o seu coração começa a palpitar muito forte, e ele se apaixona por ela. Ele não sabia quem era ela. No meio da multidão, quando ela vê aquele rapaz que ficou atônito, olhando para ela, o coração dela disse, meu Deus, eu tenho certeza que esse será o meu Senhor. E quando eles chegam perto, ela desce do camelo, ele sai correndo ao encontro dela, e em seguida eles vão para a tenda. Em seguida eles vão, amado, realmente viver o melhor de Deus, e ver a promessa de Deus, e ver a graça de Deus, porque Deus tinha o melhor. Sabe por quê? Porque Eliezer fez com excelência, Abraão fez com excelência, ela fez com excelência, e ele com certeza era um jovem que fazia tudo por excelência, e Deus trouxe uma Rebeca para ele. Deus tem uma Rebeca para você, Deus tem um Isaac para você, Deus tem a bênção para você, quando você começar a fazer por excelência. Talvez você está aqui hoje dizendo, meu Deus, como será que eu devo prosseguir daqui para frente? Sabe, tem gente que arruma um emprego, e chega lá no emprego, quer ser mais patrão do que o patrão, quer dar opinião, quer mandar, quer falar. Não, comigo é assim, eu falo na cara. Você não tem que falar na cara, você tem que trabalhar com excelência e acabou. Tem gente que fica se intrometendo, confrontando. Amém? E aqueles que confrontam um dia confrontaram. Deus, por que eu não fui bem sucedido na empresa? Por que eu não fui bem sucedido no meu casamento? Por que eu não fui bem sucedido isso ou aquilo, amado? Porque com certeza você fazia com excelência em algumas áreas, e as outras, que era hora de você se calar, que é a parte mais difícil, você se achou no direito de falar. Amém? E nós precisamos entender, meu querido, que quem fala muito ouve também demais. Amém? É preciso se calar no momento certo e fazer da maneira correta. Aplauda o Senhor, querido.